Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, o canal é YouTube de Anime e este vídeo é pra falar de Gridman, SSS Gridman, que saiu pela Trigger no ano passado. Essa review ela é patrocinada pelo padrinho Hilton Lúcio. Se você quiser ser padrinho do canal, clica na descrição, lá tem o caminho pra você se inscrever aqui no canal, como assinante do canal. Bom, gente, Gridman é um dos animes que eu mais gosto, então eu não fiz roteiro. E eu vou falar bastante, e na ordem que eu acho importante também. Então, é isso, tá bom? É quase uma live. Bom, direção. Eu só quero eliminar isso da frente logo de cara, porque a direção ela é simplesmente impecável e eu não tenho nada a falar negativo dela. Ela trabalha todos os episódios muito bem, a direção de arte, o background, é tudo muito bem feito, a animação é incrível, os momentos de ação, a conexão de som com a animação é incrível, o CG tá muito bom, enfim. Eu não tenho que falar da direção, ela trabalha muito bem todos os aspectos subjetivos do anime, quando tem aspecto subjetivo, quando é objetivo, a animação também é objetivo, enfim. Eu não tenho mais o que falar da direção, ela é simplesmente impecável, então eu vou pular essa parte. Eu vou falar do que importa, que é a Akane Shinjo. Esse anime não é sobre o Gridman, esse anime é sobre a Akane Shinjo. Algumas coisas são importantes para falar. Primeiro é sobre a construção de mundo. Existe um universo virtual, dentro desse universo virtual você tem o Alexis Scarab, você tem o Gridman, por exemplo, e a Akane Shinjo, através do Alexis Scarab, cria um mundo ideal para ela, um mundo que ela considera perfeito. E é importante ter esse conceito na cabeça, porque este mundo ideal não é ideal, porque ela acaba reconstruindo ele várias vezes. Ou seja, ela criou um mundo que para ela seria perfeito, só que não é. Então ela tá nessa busca incessante da perfeição, do que seria o mundo ideal para ela, ela nunca alcança. Então ela tem que sempre reconstruir. Essa é uma das ideias principais de Gridman, que é a partir dessas reconstruções que tudo acontece no anime. Partindo desta premissa, ou seja, que ela construiu tudo, então é tudo o que ela quer. Só que o que ela quer de fato e o que acontece são coisas diferentes. Por quê? Porque o que ela idealiza e o que ela quer de fato são coisas diferentes. Então, por exemplo, ela criou todas essas pessoas e ela criou o Yuta. O Yuta, no ideal dela, é pra ser uma pessoa que a ame. E aí tem um aspecto muito importante do anime. O Yuta não ama a Akane. O Yuta gosta da Rika. O que leva a outra coisa. Leva ao fato de que a Rika é a pessoa que melhor representa a Akane neste mundo. Se o Yuta for criado para amar a Akane como ela é, e ele ama a Rika, então a gente tem uma mensagem direta do anime falando: olha, a Rika, na verdade, é a pessoa que está mais próxima da Akane com relação à personalidade. Talvez, inclusive, a Rika seja a verdadeira Akane e não a Akane idealizada que está neste mundo criando tudo. E essas partes, elas são reforçadas, se eu não me engano, no episódio número 9, que é quando é o episódio dos sonhos. A gente vê duas coisas muito importantes nesse episódio. O primeiro é o Yuta tendo ali um relacionamento com a Akane, só que ele está na casa da Rika, como se a Akane estivesse mostrando pra ele: olha, eu sou a Akane melhorada, goste de mim e não da Rika. E em um determinado momento, no final desse sonho do Yuta com a Akane, ela perguntando se ele não gosta dela, e ele fala: não é isso. O que eu vou fazer é importante também para você. Tudo se conecta nessa situação. A Akane criou esse mundo, ela criou um ideal de amor. Este amor foi para a pessoa que mais tem a ver com ela de verdade e não para ela. E essa conexão com a realidade que tem, no caso, o Yuta, ou seja, o Yuta é o ponto fraco da Akane neste mundo, e é por isso que o Yuta é utilizado pelo Gridman para o Gridman se expressar ali, porque o Gridman, ele nada mais é do que um ser deste universo virtual que está ali para defender esse universo virtual e também para defender a Akane Shinjo, que está sendo utilizada pelo Alexis Scarab para dominar este mundo virtual. Então é uma complexidade de plots, digamos assim. Mas voltando um pouco no raciocínio, então, a Akane criou, como eu disse, tudo isso para o ideal dela, que se transforma o tempo todo, e no fundo ali não é ideal nenhum,
Ela apenas quer mudar a vida dela e não aceita a própria realidade, por isso ela cria uma nova realidade. Bom, já sabemos que o Yuta era o amor, a Rika é ela, basicamente, é onde ela se coloca nesse mundo, a verdade dela. Isso também é apresentado em outros momentos, né? No momento, por exemplo, que ela tá conversando com a Akane tá conversando com a Rika na enfermaria, também no episódio do sonho. A Akane fala que tá há pouco tempo na escola, a Rika fala que também tá, a Rika fala que viajou para determinado lugar nas férias, a Akane fala que é segredo, ela não quer associar a mesma coisa que a Rika, ela não quer falar que ela fez a mesma coisa que a Rika, porque não faria sentido pra Rika naquele momento, e ela fala que mora do lado da Rika. A Rika fala, olha, isso é uma grande coincidência. A Akane fala, é uma grande coincidência mesmo. Como se estivesse dizendo que não é coincidência nenhuma. Então você tem vários momentos que a Akane mostra que ela é muito próxima da Rika, ou ela é a própria Rika, só que na realidade, né? Não neste mundo. Isso também é confrontado no episódio penúltimo e último, né? Que é quando a Rika ia falar alguma coisa e a Akane fala assim pra ela, não, você não é nada porque eu que te criei. E aí a Akane se transforma em um kaiju. Por que a Akane se transforma em um kaiju? Pensando na perspectiva de que a Rika é na verdade o que a Akane é de fato. Se a Akane tá negando a Rika, significa que a Akane está negando a si própria. E ao negar a sua própria identidade, a sua própria humanidade, o que ela se transforma? Ela é possível de ser transformada num kaiju. E o Alex Kerb vai lá e aproveita esse momento. Tudo gira em torno da Akane e da Rika, sendo a Rika a representação real da Akane e a Akane a representação ideal dela mesma. Pode parecer um pouco confuso, eu não sei se eu estou me expressando muito bem. Pra mim, o anime deixa clara essa relação entre as duas. Não é que as duas são amigas, as duas são pontos de vista diferentes da mesma pessoa. Então vejam como esse anime ele traz uma ideia muito grande sobre ideal e sobre como às vezes você pode até estar cumprindo com o seu ideal, mas não da maneira que você quer. Então Yuta ama a verdadeira Rika, não ama a Akane, que é idealizada. O melhor amigo da Akane, que poderia ser o Sho, o Tsumi, não é de fato, porque as condições para aquilo acontecer não aconteceram. E isso é dito também no sonho, né, do Tsumi. Esses três personagens, eles estão muito conectados com a realidade da Akane, o real da Akane. E por eles estarem muito conectados com o real da Akane, é por isso que eles são responsáveis por tirar a Akane desse sonho, dessa idealização, desta mentira que é aquela realidade para ela. São eles os responsáveis por tirar ela dessa falsa realidade e voltar para a realidade de fato, porque eles são a conexão da Akane com a realidade. É o amigo que não deu para ser amigo porque as condições não deram certo. É o namorado que não queria se apaixonar pelo ideal dela, que se apaixonou pelo real dela. É a versão dela real que ela quer se aproximar ao mesmo tempo que ela quer distância. Então ela se coloca, por exemplo, na casa ao lado da Rika. E ela não fala isso. Ela só tem um contato no caminhar do ônibus, por exemplo, na volta da escola. Ela só cria contato de fato com a Rika. E a Rika só cria de fato contato com a Akane, e isso é muito importante, no momento posterior. Imagino eu que seja porque não deve ser muito fácil você olhar para si mesmo o tempo inteiro. Temos aí mais um caso óbvio de que uma quer ser amiga da outra, porque obviamente elas são a mesma pessoa, ao mesmo tempo que uma não aceita a outra porque não batem ali na questão de ideais. Mas Daniel, onde que entra o Gridman nessa história? Como eu falei, o Gridman entra pra poder salvar a Akane Shinjo e também salvar o mundo que ela criou. E isso é muito importante. Porque a partir do momento que ela cria alguma coisa neste mundo, existe alguém para proteger essa criação. É um ideal dela, é um sonho dela. Quem vai proteger esse sonho dela? Ela mesma? Não, ela está destruindo. Ela está destruindo porque ela percebe que aquilo não faz sentido. Mas agora ela já criou. Então se aquilo está criado, aquilo precisa ser protegido. Para que ela mesma, por exemplo, lembre no futuro de que isso era tudo um sonho e ela sempre tenha para onde voltar, para a realidade. Então o Gridman tá ali para proteger o mundo da Akane dela mesma, ao mesmo tempo que ele está ali também
para trazê-la de volta para a realidade. E como que ele vai trazer de volta para a realidade? Como eu falei, através do Yuta, que o Yuta é um desses aspectos que tá mais próximo da realidade da Akane. Ele que quebrou ali, digamos, o paradigma daquele mundo ao amar a Rika e não amar a Akane, ao estar mais próximo da realidade da Akane do que qualquer outra pessoa deste mundo criado. Qual é o papel do Alexis Scarab, Daniel? O Alexis Scarab, ele serve para transformar o ódio da Akane que ela tem sobre a própria realidade em realidade. Então o Alexis Scarab é o meio com que a Akane consegue tudo aquilo que ela não gosta que não aconteça. Não é que o que ela quer que aconteça, aconteça. Não é esse o ponto do Alexis Scarab. É o que ela não quer que aconteça, não aconteça. Então é diferente o ponto de vista. Ela não quer, por exemplo, ser contrariada. O mundo vai mudar para que ela não seja contrariada e todas as pessoas que contrariem ela, por exemplo, desapareçam. Ela não quer ser ignorada pelo professor. Vai sumir com o professor. Ela não quer que o Uta namore outra pessoa. Ela não quer que a Rika seja amiga de outra pessoa. Ela não quer que o Tsumi seja amigo de outra pessoa. Ela não quer. Então é muito sobre o ódio, sobre o que ela odeia e essas coisas que ela odeia não aconteçam, né? Então ela não quer alguém interferindo no ódio dela. Ela não quer que o Gridman exista. Então ela quer eliminar o Gridman. Só que ela não consegue eliminar o Yuta. Por mais que ela tenha tentado matá-lo, ela não consegue fazer isso. Porque ela matar o Yuta é ela matar um dos desejos dela. Uma coisa que ela quer que aconteça. Então é um conflito gigantesco o tempo inteiro da própria Akane sobre o que ela não quer e sobre o que ela quer. E essas duas coisas às vezes estão muito próximas. E Daniel, onde que o Anti entra nessa história? O Anti, ele foi criado para proteger a Akane. E ele vai se desenvolvendo, entendendo o que de fato, o que está atacando, sobre o que não está atacando, sobre a autodestruição dela, né? Então conforme a Akane vai chegando no seu auge de autodestruição, e ela se transforma em Kaiju, a mudança do Anti, ela é concomitante. Por quê? Porque o ideal da Akane no Anti está ali. Ele vai protegê-la de alguma maneira. Se num primeiro momento ela considera que o vilão daquele mundo é o Gridman, primeiro ele ataca o Gridman. Depois, isto vai mudando. Ela mesma vai querendo destruir esses ideais e se autodestruir. Então o que o Anti faz? Ele muda para poder defender este mundo e defender a Akane dela mesma. O Anti, então, ele nasce da vontade da própria Akane em se proteger. É um sentimento de autopreservação. Então é como se ela quisesse proteger ela dela mesma. Quando ela cria o Anti pensando nisso de se proteger, ele leva isso ao extremo de proteger ela dela mesma. Então, resumindo, é uma grande história sobre Akane Shinjo tendo falsos ideais, falsos desejos, ela querer transformar tanto ela mesma em outra pessoa quanto a realidade dela ao redor, só que ao mesmo tempo esses desejos acabam indo em contradição com o que ela idealiza, né? Porque o que ela quer e o que ela idealiza são de fato coisas diferentes, e chega um momento em que ela se dá conta de que a única coisa que tem pra fazer é voltar para a realidade, e ela volta para a realidade, porque por mais que ela insista, esse mundo ideal dela não é o mundo ideal dela. Ela criou isso porque ela achava que queria, mas ela não se conheceu bastante para perceber do que o que ela queria e o que aconteceria de fato com o que ela quer seriam coisas diferentes. Gridman é muito sobre o que eu desejo de verdade, onde fica mais clara essa mensagem. É justamente na hora ela deseja uma coisa, acontece uma outra coisa, mas que é a coisa que ela desejou, como por exemplo o Yuta gostar da Rika e não dela. Então eu espero que eu tenha sido claro. Pode parecer confuso e na verdade é um pouco. Gridman é bastante subjetivo. Bastante subjetivo. Ele dá muitas asas para interpretação. Inclusive, o que eu falei aqui pode estar completamente não de acordo com a sua interpretação, mas eu acho que eu dei vários motivos aqui para essa interpretação, né? É uma corrida de uma personagem para autodestruição com elementos de autopreservação, né? Ela se destruindo, se reconstruindo através
dos ideais de amizade dela e da própria visão que ela tem dela mesma, né? É como se fosse uma batalha mental entre o que ela quer ser, o que ela é de fato, o que ela deseja e o que ela não deseja. Bastante pesado emocionalmente, bastante pesado psicologicamente. Dá pra fazer um estudo bem interessante sobre a personagem em si. Fica muito complexo quando a gente percebe que todo este universo criado é a mente de uma pessoa. Essa mente de uma pessoa que pode ser influenciada por meios externos, como por exemplo o Alex Scarab, ou por exemplo o Gridman. Um pode querer o pior dela, o outro pode querer o melhor dela, mas tudo que acontece nesse universo passa dentro da cabeça da nossa querida Akane Shinjo. Então é isso, galera, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, baixa o PicPay, coloca o meu código lá, que você vai estar ganhando 10 conto para gastar no cartão de crédito. E também você pode se inscrever no canal, você pode ser um assinante do canal e contribuir com o crescimento deste canal maravilhoso, que é o meu canal, o canal YouTuber de Anime, tá ok? Galera, é isso, muito obrigado, valeu, falou!